Vamos lá, galera, tudo bem? Olá a todos. Vamos iniciar mais um episódio do nosso WeBIDiaCast. Eu sou o Rafael Romagnol, diretor de People and Culture da WeBIDia Brasil. O WeBIDia é uma empresa por natureza que trabalha com produção e distribuição de conteúdo, né? A comunicação está no meio do nosso negócio como um todo. E um segundo desafio é que nós somos uma empresa muito jovem por natureza, né? Onde profissionais muito jovens, geração Z. E hoje a gente vive num ambiente onde a gente tem uma escassez natural de tempo e nós somos consumidos por muita comunicação, por muito conteúdo, né? Então, a briga pela atenção das pessoas ela é natural em todo o espaço das nossas vidas e, naturalmente, a comunicação ela deixa de ser só uma habilidade, né? A forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se coloca, ela passa a ser mais importante do que talvez o nosso próprio currículo, né? Hoje esse é um dos objetivos que a gente tem ao longo desse bate-papo de hoje, né? A gente debater um pouquinho sobre a comunicação, sobre a importância da comunicação e da boa comunicação na nossa carreira e no nosso desenvolvimento enquanto profissionais. Para o dia de hoje a gente tem 3 convidados muito especiais e que eu não vou fazer o papel de apresentar, vou pedir que vocês se apresentem primeiro para que todos possam conhecê-los. Lu, se a gente puder começar por você, depois a gente vai para o Gabriel e depois para o Mário. Por favor, se apresentem. Bem, meu nome é Luciana Matos, eu trabalho há quase 20 anos como headhunter e mentora de carreiras. Nesse trabalho de mentoria de carreiras eu desenvolvo e passo, atravesso com muitos executivos e muitos profissionais que estão desde começando a carreira até, digamos, num momento de ápice em que eles também se sentem um pouco perdidos e querem reencontrar um caminho para si mesmos dentro desse universo profissional. Eu trabalho com esses executivos há quase 20 anos. Além disso, eu sou cofundadora da Tríade Capital Humano, que é a consultoria que trabalha com esse braço de recrutamento de executivos e também com esse braço de desenvolvimento de lideranças. Obrigado, Lu. Gabriel, por favor. De mais nada, prazer estar aqui, uma alegria estar com pessoas tão especiais. Eu sou advogado. Professor de direito tributário de várias instituições, mas eu brinco falando que eu sou um empreendedor por natureza, por excelência, né? Eu gosto da comunicação como um todo. Em 2019, antes da pandemia, eu criei um podcast chamado Tributologia, que todos os domingos está ao ar. Além disso, também participo de algumas outras empresas, startups de tecnologia focadas no direito e contabilidade. E eu brinco falando que hoje eu sou multifacetado, apesar de amar o direito. Eu acho que o direito ele ficou muito parado no tempo. A gente precisa evoluir, a sociedade precisa evoluir e por isso a gente tenta buscar outros caminhos para poder crescer pessoalmente e profissionalmente. Obrigado pela sua presença também. Mário, por favor, faça as honras. Igualmente, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mário, estou aí com quase 14 anos trabalhando com gestão estratégica e de projetos, principalmente agora com impacto social. Fundei uma empresa chamada Outro Company e estou aqui também por uma vasta trajetória junto às conferências do TED no Brasil, nos últimos 8 anos, com a estratégia do TED, tendo papéis bem relevantes até como embaixador do TEDx aqui no Brasil. Que bom, prazer estar aqui com vocês também. Obrigado mais uma vez pela gentileza de aceitarem o convite. Vou começar pela Luciana, começando pelas meninas. Lu, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: ao longo da sua trajetória, seja como headhunter, buscando pessoas, buscando profissionais para o mercado, seja ajudando pessoas no desenvolvimento ou na transição de suas carreiras, qual a sua visão, qual o papel que a comunicação tem hoje na trajetória de carreira das pessoas ou o impacto que ela pode ter no sucesso ou não sucesso da trajetória das pessoas? Como é que você vê isso? Bem, gente, engraçado porque trabalhar há 20 anos nesse mercado faz com que eu tenha uma visão do que foi essa nossa inserção no mercado de trabalho. Antes a gente se apegava ao currículo, a letra fria sobre quem a gente era e sobre qual era a nossa trajetória profissional, era o que era relevante. E ao longo do tempo a gente percebe essa evolução, onde o currículo é, digamos, mais um acessório dentro desse combo que a gente precisa ter para apresentar quem a gente é. Hoje a gente tem inúmeras formas de ser visto
e a gente é visto mesmo por todos esses canais que existem. Não há como negar que hoje, quando a gente recebe o nome de um profissional, quando a gente quer encontrar um profissional, a gente vai no LinkedIn, a gente joga o nome dele no Google e a primeira informação que existe é o LinkedIn dele. Então, assim, tem inúmeros canais onde a gente precisa se apresentar e todos eles têm que conversar, né? Eles têm que ter uma coerência entre cada um desses canais, eles todos têm que refletir quem a gente é. Não só mais, digamos assim, no passado, a trajetória profissional precisava ter muito bem escrita, concisa, segura dentro de um papel, né, que era enviado ali sobre quem a gente era. Hoje, muito mais interativo, né? Hoje a gente precisa não só ter essa letra fria ali, esse currículo muito bem estruturado, mas a gente também precisa ter um LinkedIn que traduza quem a gente é e não só que fale sobre a nossa trajetória profissional, mas que também reflita em verdade quem a gente é, quais são as nossas potências, as nossas ambições, a nossa visão de mundo, a nossa maneira não só de pensar, de sentir, mas também de fazer. A gente também, hoje em dia, não tenho como negar, eu vou abrir aqui o jogo para vocês, quando a gente está fazendo a busca por um profissional, a gente não só olha o nome dele no Google e encontra o LinkedIn dele, mas às vezes a gente também vai no Instagram e vai entender quem é essa pessoa, né? Porque afinal a gente meio que, aqui no Brasil, a gente coloca o Instagram como, digamos, o conteúdo pessoal, né, da nossa vida, então a gente também vai ao Instagram olhar quem é aquela pessoa, como é que ela se posiciona, como é que ela se comporta, né? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela diz. Então, e ainda por cima hoje, não só a entrevista é física, real ali, mas ela também acontece no mundo virtual. Então, a gente também precisa aprender a se posicionar, a se comunicar através de um vídeo. Enfim, acho que a gente hoje tem tantos canais para se comunicar e como todos eles, a importância de que todos eles conversem, que todos eles traduzam uma coisa que a gente está buscando em todo profissional e, enfim, acho que em todas as nossas relações, que é autenticidade, que é verdade, que é coerência, que é coesão, que é segurança, muito mais do que se sabe, é também o que a gente consegue fazer com que as pessoas sintam, entendam sobre quem a gente é. Não é mais só o que eu escrevi num papel. Hoje são inúmeras maneiras de ser visto, enfim, de me colocar e das pessoas perceberem quem eu sou. É muito Sem dúvida. importante. E pensando sempre com a visão do interlocutor, né, ao seu ponto. Porque uma coisa é o que você quer dizer, outra coisa é o que ele necessariamente ou ela vai entender, né? Então, é você desenhar pensando, você estruturar sua comunicação, seja como ela for, seja a forma de você se vender através de uma plataforma de um LinkedIn ou verbalmente, mas pensando que alguém vai receber isso, vai internalizar e vai entender ou não o que você colocou. Só fazendo um adendo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro pensando, será que aquilo que eu estou achando sobre mim mesmo, o universo que está retratando o meu universo de LinkedIn, de Instagram, de currículo, reflete exatamente aquilo que Perfeito. eu acho que eu sou, né? Perfeito. Obrigado, Lu. Gabriel, para você agora. Cara, o que você acha, assim, qual é o papel da comunicação na construção de uma autoridade profissional? E aí eu vou fazer duas perguntas em uma para você, principalmente pela sua área de formação. Então, qual é o papel da comunicação hoje na construção de uma autoridade profissional? E a gente pensando que a gente está falando também para um público de jovens que vão estar assistindo a gente em algum momento. E olhando especificamente para a sua vida, para a sua estrutura de trabalho, como você adapta a sua comunicação, já que você lida com públicos muito distintos, né? Você tem o cliente, você tem o aluno numa instituição, você tem um juiz, um desembargador. Naturalmente, você precisa adaptar a sua comunicação de alguma maneira a isso. Então, duas perguntas em uma. Qual que você entende que é o papel da comunicação hoje na criação de uma autoridade em termos de carreira e como você faz no seu dia a dia para conseguir adaptar a sua comunicação? Essa pergunta é muito interessante, né? A gente passou por um processo de evolução histórico muito grande nos últimos anos, acelerado pela pandemia. E eu lembro que quando eu comecei a ser professor, quando eu comecei a dar aula, o escritório existe há 20 anos, eu comecei a dar aula há 18 anos.
E a comunicação ela era muito direta, ela era muito presencial, não existia aula online, não existia rede social, não existia... E as pessoas elas criavam a sua autoridade pelo currículo. Então, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado. Hoje, isso está muito diferente, porque a autoridade ela é criada pela rede social. Então, o que a Luciana falou é muito verdade. Quando eu vou contratar alguém no escritório, eu não olho o LinkedIn, não, eu olho o Instagram. Eu quero saber o que é essa pessoa no dia a dia. Como que é essa pessoa? Porque ela vai ter que se adaptar à cultura do escritório. E se ela for efetivamente uma pessoa muito diversa da cultura do escritório, eu não tenho por que contratar essa pessoa para o meu escritório. Então, na verdade, essa construção da autoridade é muito mais construção de autoridade, é a construção do ser, do eu. Quem é essa pessoa? E como que essa pessoa se coloca? E outra coisa interessante, toda vez que você vai contratar um profissional, seja ele qual for hoje, quando você joga no Google, você vai ver a avaliação do Google. Quantas estrelinhas essa pessoa tem? Então isso faz muita diferença na construção da autoridade. O grande problema é que a tecnologia, ela aproxima e ao mesmo tempo afasta. E eu digo que afasta muito, porque a geração Z, ela é uma geração que cresceu sem dificuldades. E isso dificulta também na comunicação pessoal. Eles são muito bons em utilizar as redes sociais. Eles são muito bons em produzir vídeos, mas eles são muito ruins na relação interpessoal, porque eles não estão acostumados com isso. Eu brinco falando que a maior tragédia da história da humanidade foi o aplicativo de transporte. Porque pegar ônibus cria caráter, né? Porque quando você pega um ônibus, você precisa pensar, peraí, que ônibus eu pego? Como eu faço para chegar até lá? Você vai ter que criar um planejamento para a sua vida, coisa que você não faz no aplicativo de transporte. Então hoje essa geração, ela pega 2, 3 pessoas, isso é mais barato que o ônibus, você não precisa pensar, peraí, como é que vai chegar na Barra hoje para fazer esse evento? Sim. Sabe? Somado a isso, você tem na sequência o aplicativo de compra de alimentos e você tem o aplicativo de namoro e as pessoas não se comunicam mais. Eu acho que o grande problema é esse, uma vida artificial que às vezes não reflete a realidade, que na entrevista pessoal, efetivamente, essa realidade aparece. Então, eu acho que hoje a juventude precisa entender que a rede social ela é uma realidade, que a gente vai usar isso para contratar essa pessoa, mas acima disso, ela precisa não vender uma mentira. Perfeito. Porque a verdade ela aparece na relação interpessoal. Eu acho que esse é o grande problema hoje. A rede social é fundamental para você ser visto, né? Hoje todo mundo vive de rede social. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, e o último ponto, olhando para você como instrutora, como você adapta isso para falar com públicos, quando você olha para o Gabriel hoje, como é que você adapta para estar, sei lá, no tribunal ou numa sala de aula e você tem que se expressar para públicos muito diferentes entre si? Como você desenvolveu isso em você para fazer com tanta eficiência? Perfeito. Eu tento fazer, eu tento simplificar sem transformar aquilo em algo muito basal. Sim. Então, a lógica que eu uso hoje nas minhas redes sociais, o meu Instagram, por exemplo, eu estou com quase 60 mil seguidores, no Google mais ou menos uns 13 mil, e eu sou professor de direito tributário, ou seja, uma matéria que as pessoas não têm muito interesse. Então, eu tento efetivamente fazer com que as pessoas, elas consigam entender o que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo sem trazer aquilo para um ponto mais palhaço, mais bobo, sem achar que o meu ouvinte, a pessoa que está ali me assistindo, é um idiota. Eu acho que eu não posso idiotizar o meu produto para trazer qualquer um, mas ao mesmo tempo eu tenho que simplificar para que todos possam entender, mantendo o grau de conhecimento presente. Ou seja, falo de forma simples, algo que é complexo, para que a pessoa possa entender, possa processar e utilizar no seu dia a dia. Legal, muito obrigado. E vou pegar um gancho do que você colocou agora para inverter a bola para o Mário, porque o Mário é como se apresentou com 2 chapéus profundamente relevantes, um de embaixador do TED no Brasil por muitos anos, e designer também de formação, trabalhando com impacto, empresas de impacto. Tem uma das premissas que a gente, de alguma forma, discute também dentro do TED, eu com a minha relação em paralelo também com o TED, que vai muito na linha do simplificar, né? No processo de curadoria do TED, a gente fala muito em simplifique, mas não demais, né? Simplifique, como é que você cria objetividade, mas sem... Então, olhando para esse mundo, Mário, e o TED naturalmente reconhecido como uma plataforma de trabalhar o storytelling, de você pegar uma ideia e conseguir compartilhar de forma objetiva, e ao mesmo tempo da sua formação ser uma formação de você pegar a informação e tentar transformar aquela informação em algo que seja muito visível para as pessoas, que ferramentas de comunicação essa história
traz para você, que você poderia dividir com a gente, que você acha que poderia ajudar a quem tem o desafio de se comunicar hoje de forma mais objetiva, de forma mais direta, de forma mais íntegra, de forma mais forte? Que ferramentas você acha que a sua história e esse aprendizado todo com o TED e com a sua própria carreira conseguem trazer para a pauta das pessoas que estão assistindo a gente? Perfeito. Bom, temos hoje uma necessidade muito, muito grande de síntese, né, do que a gente fala e como que a gente traz as nossas histórias. Quando a gente traz alguma pessoa para uma plateia, para um palco do TED, ela talvez está contando uma história de 15, 20, 30 anos em 15 minutos. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ou a pessoa que está entrevistando 5, 10 pessoas, ela vai te falar, me fala um pouquinho de você em 5 minutos. Como que você se resume, né? Esse poder de síntese hoje, ele é muito relevante também na criação de conteúdo, claro. Cada vez mais vemos a diminuição do tempo de atenção dentro das redes sociais. E até no próprio TED, um exemplo hoje, o TED tem, né, décadas aí de história, e os primeiros conteúdos tinham uma regra limitante de 18 minutos, que já era pouco, assim, naquele momento anterior, né? E hoje, você fala para uma pessoa, vou te mandar um vídeo de 18 minutos. Ela está falando, não, olha, é muito tempo, não vou gastar para assistir. E hoje a gente está reduzindo o movimento para 12, alguns anos atrás, hoje já está em 8, 10, né? E ainda assim, esses 8, 10, você chega numa sala de aula, num jovem que está consumindo conteúdo, e ele fala assim, você conhece o TED? E eles ainda falam, poxa, aquelas palestras longas, assim, né? E eu sou da época ainda, né? Estou chegando aí nos meus 40 anos, que palestra longa era 2 horas, né? E hoje, assim, uma palestra de 12 minutos já é muito tempo para essas pessoas. Então, o poder de síntese hoje é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na carreira, na criação de conteúdo e na comunicação também. E eu acho que a gente não exercita ela tão bem da forma como ela é necessária, que é com planejamento, que é com reflexão, que é com uma conexão que traz a pessoa para perto para você inicialmente, para você levar ela para uma jornada, por mais que seja de 3 a 5 minutos, mas que começa com eu aqui na borda, assim, vamos dizer assim, do porto de um rio, e depois a gente pega esse barco juntos, né? Muitas vezes eu vejo pessoas querendo trazer público, querendo se comunicar até com o próprio gestor ou com quem vai te empregar, mas eu tô aqui no mar e ele tá lá na praia, né? E a gente não tá se comunicando muito bem. A gente precisa de uma ferramenta de início, assim, também. Então, a construção de linhas narrativas é muito importante na ferramenta, né, do TED para primeiro engajar a pessoa na sua fala e depois manter ela engajada, por mais que seja apenas 5 minutos. Muito bom. Excelentes pontos. Vou fazer uma pergunta agora aberta e fiquem à vontade que é muito mais para eu tentar entender um pouco a percepção de vocês quanto a isso. Com base nisso que a gente falou, e acho que cada um com as suas abordagens, o quanto vocês acham que as pessoas estão mais ou menos conscientes hoje em relação à importância da comunicação para a construção da sua marca pessoal? Assim, seja, enfim, cada um na vertente de vocês. Vocês acham que as pessoas estão mais... que existe um processo de conscientização disso, delas estarem se olhando hoje e falando, não, eu preciso me comunicar bem e isso é importante para formar quem eu sou, é importante formar... e aí é legal ver, desde da visão do Gabriel dentro de uma sala de aula, quando lida com quem está entrando numa faculdade para começar a construir uma profissão, na Luciana agora buscando pessoas e lidando com pessoas de diferentes faixas etárias na realidade, e o Mário naturalmente dentro de toda a lógica que o TED e a carreira dele colocam. O que vocês acham sobre isso? E fiquem à vontade quem quiser começar. Eu acho que essa questão da comunicação, no Brasil principalmente, a gente tem problemas históricos, né? O brasileiro... O colégio não ensina isso. O colégio não traz a oralidade como algo fundamental para a criança. Tanto que você vai pegar as crianças, na nossa época, por exemplo, tinha que apresentar um trabalho, todo mundo tinha vergonha, as pessoas não queriam falar, tinham medo da opinião do outro. Eu acho que esse é um problema que é muito sério na nossa educação e continua assim até hoje. A minha filha passa pelo mesmo problema. E o colégio, na hora de apresentar, e cria-se uma vergonha, a opinião do outro é muito relevante.
E você traz isso para o mundo de rede social. O mundo de rede social é ainda pior, ele é ainda mais cruel do que a sala de aula. Porque essa criança que não aprendeu a se comunicar na sala de aula, disposta a apanhar do mundo. Porque, na verdade, o brasileiro tem uma segunda característica muito relevante, porque o brasileiro, ainda que ele goste de alguém, ele tem um pouco de inveja, e a inveja do brasileiro é diferente da inveja do americano, por exemplo. O americano, ele olha pro cara que tem uma casa em Malibu, ele fala, putz, casa legal, o que eu preciso fazer para ter uma casa dessas? O brasileiro já fala, não, o que esse cara tá fazendo para ter uma casa? É ladrão, tá roubando. Eu acho que esse cara tem que perder. E isso na rede social é um negócio que se potencializa de forma muito grande, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar no seguinte, eu acho que a gente ainda não tem a noção do quanto a rede social é poderosa. Quem tem essa noção está fazendo muito dinheiro e está se colocando como referência. Então, essa noção da importância da rede social ainda está muito, na minha opinião, muito pequena. Quando eu recebo muitos currículos lá no escritório, por exemplo, e você vai olhar a rede social da pessoa, você tem certeza absoluta que ela não sai para trabalhar. Porque 24 horas por dia ela posta na zoeira, na brincadeira, na festa, entende? Então, acho que as pessoas ainda não entenderam que rede social é vitrine. E você é elogiado, e você tem que entender que você não é o melhor do mundo por causa do elogio. Então, no final das contas, acho que a gente tem muito a aprender com comunicação para se comunicar com eficiência, com eficácia, e falta muito para isso ainda, para a gente como sociedade no Brasil. Legal. Algum comentário, Lu, Mário? Genial. Nossa, eu tô aqui pensando, né, como eu entrevisto pessoas das mais diversas gerações, como a nossa geração, e gente, estou me incluindo aqui, a nossa geração, porque é 40 a mais, né? Acho que aqui todo mundo é 40 a mais, né? Então, assim, a nossa geração, eu vou pegar esse gancho, né, né, do Gabriel, e é um gancho, assim, maravilhoso, porque a gente tinha vergonha e a gente ainda tem vergonha de se posicionar. É como se soasse como uma arrogância sustentar a nossa presença, sustentar o que a gente pensa. Então, para a nossa geração, quem se coloca é exibido. E o brasileiro, ele tem muito problema com essa questão do ser exibido, né? Assim, a gente não quer passar uma imagem de... É como se o exibido ele fosse raso, ele fosse superficial, ele não tivesse consistência, conteúdo. Ele precisasse aparecer para poder, digamos, esconder alguma coisa que existe dentro dele, um buraco dentro dele. Então, assim, a gente ainda tem muito preconceito com essa ideia de sustentar a nossa presença, embora o mundo todo esteja nos cobrando estar ali, né? Não tem mais como não estar ali. Eu falo isso para os meus clientes quando eu estou no meu lugar de mentora de carreiras e eles têm 40 a mais e eles falam, não, mas eu não quero falar no LinkedIn. Eu acho ficar falando o quê ali no LinkedIn? E o LinkedIn é uma plataforma que, digamos, ela é muito confortável para quem está se sentindo no topo, se sentindo com sucesso, se sentindo... eu tenho coisas incríveis para compartilhar, e muito desagradável para quem não se sente nesse lugar, né? Para quem está em crise de carreira, para quem se sente perdido, para quem está infeliz no seu processo, para quem não se sente mais relevante, para quem acha que está fracassando ou, enfim, tem sempre como, né? Trazendo também aí o gancho do Gabriel, né? Da nossa inveja, né? O outro é melhor do que eu, mas eu não posso ser como ele. É como se... É tão interessante a nossa sociedade, quanto ela vibra tanto nessa ideia da escassez, né? Que a gente acha que se alguém tem alguma coisa, é como se só existisse uma posição para uma pessoa, né? E nenhum de nós tem a capacidade de também sentar ao lado, de construir um caminho semelhante. É como se só existisse um lugar, né? Um lugar único para alguém. Então, a gente fica nesse lugar ali de acompanhar a vida do outro, tão pouco, sem se sustentar. E aí a geração nova é o contrário, assim, eu já vejo uma geração que tem uma facilidade, também pegando aqui o gancho de vocês dois aqui, que tem uma facilidade, digamos, de, eu sei que eu preciso estar ali, mas estar ali com o quê? Né, assim, o que eu tenho para dizer ali, né? No mundo onde a gente vê muitas pessoas falando, onde tem conteúdo demais, onde parece que você tem que estar falando para ter algum lugar no mundo, se você não sente que você tem um lugar no mundo, se essa, digamos, essa representação do lado de fora, ela não reflete alguma coisa que você sente dentro, aí sim, é raso, é superficial, digamos, não cria engajamento, não cria uma constância, uma consistência.
e não reflete uma segurança aí de quem você é. E, enfim, como todos nós, eu acredito, né, assim, a gente subiu a régua da avaliação desse mundo da comunicação, e vai subir ainda mais, acredito eu, com todos esses avanços da tecnologia, a gente vai subir ainda mais essa régua. Não tem mais como a gente não estar. O que eu sempre costumo aconselhar e o que eu costumo buscar em profissionais, quando eu estou fazendo uma ida a mercado, né, de buscar um executivo para uma empresa, ou mesmo aconselhando os meus clientes, eu estou sempre dizendo para eles, é relevante que a gente saiba quem você é, o que você quer que as pessoas saibam sobre você, o que dentro dessa oportunidade, digamos, né, de carreira ou de vaga que você esteja aplicando, tem, né, que reflete o seu universo interno, ou seja, assim, suas experiências, elas cabem dentro desse mundo? Ou qual a estratégia que você vai usar para você se tornar relevante na avaliação daquele entrevistador, daquele empregador, para você colocar o que você tem na sua bagagem, seja de vida pessoal, seja de vida profissional, porque, afinal, às vezes o jovem não tem tanta história assim para contar, ele ainda não tem essas experiências, mas o que da sua história de vida, né? O que você já conseguiu mapear que é relevante que você leve ali naquele contexto. E aí, obviamente, se você conseguir fazer todas essas leituras de quem você é, do que você tem de potência, qual é o contexto que você está se inserindo ali, e você consegue sustentar isso com presença, com organização, né? Com uma mensagem que seja objetiva e que, ao mesmo tempo, traduza alguma coisa que está dentro, certamente você vai brilhar ali no contexto de entrevista, ou mesmo na rede social, ou mesmo, enfim. A gente está buscando cada vez mais, eu, por exemplo, estou sempre buscando cada vez mais a autenticidade, né? O que está se escondendo ali por trás do profissional, né? Que é a lógica do currículo por inteligência artificial, né, Lu? Aí ela vai fazer o currículo, mas será que ela vai dizer o que Exatamente. não é autêntico? Né? Ela vai dizer quem é você. Exatamente. Se você pedir, ela vai construir o papel. Sim. Com a sua trajetória, com suas características, mas será que ela vai realmente dizer quem é você? Exatamente. Será que ela vai conseguir transmitir o que você precisaria A gente transmitir? não pode descolar a nossa história de vida pessoal. Ele contou da história da gente pegar um ônibus, né? A gente aprender a pegar o ônibus, assim, tem tantas coisas que são relevantes na nossa trajetória de vida pessoal, da nossa família, dos nossos valores, né, dos conceitos que foram colocados ali sobre a gente na nossa formação, e mesmo como a gente lidou com os desafios, com as oportunidades que a gente teve, enfim, tem tantas coisas que são relevantes e que precisam serem alocadas dentro desse universo profissional para que realmente traduza quem você é e para que a gente sinta do lado de cá, como entrevistador e como avaliador, ou enfim, como alguém que está buscando os melhores potenciais, que a gente consiga sentir, essa pessoa vale a pena. Perfeito, perfeito. Algum comentário, Mari? Eu vou tentar amarrar um pouquinho, né, o que vocês trouxeram aqui, mas com uma reflexão também. Hoje, a defesa da nossa identidade está cada vez mais complexa dentro de movimentos de necessidades de adaptação que temos, né? Vemos pessoas cada vez com carreiras mais plurais, mais diversas. Pessoas antes passavam por uma empresa quase a vida toda e se definiam às vezes como essa empresa. Hoje alguém vai falar sobre si, até ter uma apresentação e fala 2, 3 cargos que está trabalhando. Isso é ótimo também. Mas dentro desse lugar de escrutínio maior e de uma maior exposição, dada pela necessidade também de reafirmação da identidade e um aumento com a geração Z da necessidade da validação externa, isso nos coloca numa posição muito complicada assim, de troca autêntica. Hoje vemos, obviamente, até a necessidade de adaptar currículo para cada vaga. Então, olha, eu tenho um currículo e esse sou eu, mas eu sou uma pessoa para essa empresa, sou outra pessoa para outra empresa. E começa, então, a precisar de outra ferramenta que é um pouquinho mais introspectiva, que é um pouquinho mais da reflexão, que é de você consigo mesmo, não de você com o que o outro acha de você. Não com você, eu postei um story, recebi tantos likes e isso me valida ou não. Quanto que você sustenta de fato a sua própria identidade, independente de se alguém de fora gostou ou não, né?
Isso tanto para o seu passado, a história que você conta, né? Mas também a história que você quer contar no futuro, as decisões que você toma baseado nas histórias que você quer contar na frente. Então, a minha identidade definida também pelas decisões que eu tomo no hoje que vão afetar o meu futuro. Vão afetar até os posts e as histórias que eu vou contar daqui 10 anos, mas que vão ser um reflexo da decisão que eu tomei hoje, né? Perfeito, perfeito. Genial. E pegando esse gancho, eu queria ir para dentro da sala de aula, Gabriel. O que você percebe diferente, já que a gente está projetando o futuro, está projetando talvez o que você vai colocar agora vai refletir lá na frente, e quando a gente fala também de gerações, o que você percebe de diferente hoje quando você olha para a sala de aula na forma do jovem conseguir se comunicar e se expressar hoje, seja através de uma prova, seja através de um material, ou seja através da vivência dentro da sala de aula, comparado com o passado, você que já está há tanto tempo dentro dessa jornada, o que está diferente hoje dentro da sala de aula? Cara, eu sou muito pessimista com relação ao ensino. Não tem problema aqui. Sabe? Mas A gente tem aqui o embaixador do TED para ajudar a gente a ser otimista depois de como a gente muda tudo isso, entendeu? Por que eu digo que eu sou pessimista, né? Eu acho que a sala de aula mudou. Eu trabalho com preparatório para concurso, eu trabalho com pós-graduação, eu trabalhei com graduação até pouquíssimo tempo atrás, e eu saí da graduação exatamente por me cansar. Eu me cansei da preguiça. Tá. O Mário colocou uma coisa muito interessante. O TED com 18 minutos era ideal, agora o TED com 12 é muito. O aluno, ele não está mais preocupado em aprender, ele não quer entender, ele não quer buscar a fundo de onde veio aquele fundamento, ele quer a resposta pronta. Ele quer o consumo do vídeo de 30 segundos, 1 minuto, 2. E aí eu posso falar da minha produção de conteúdo, de tudo que eu publico em rede social. A retenção, ela vai até 3 minutos. Quando o conteúdo é muito bom, vai até 4. Sim. E quando eu falo em conteúdo muito bom, não é porque a qualidade do outro é pior, não. É porque é um assunto muito atual. Eu vou discutir, por exemplo, o aumento de IOF. Sim. Aí vai cair um monte de gente para assistir, vai até o final para entender qual é o impacto disso. Agora, dentro da sala de aula, o aluno está preocupado com o PDF com resumo, ele está preocupado com 140 caracteres, ele está preocupado em receber aquele conteúdo o mais rápido e mais mastigado possível. Isso me preocupa muito. Por que me preocupa muito? Eu tive uma orientação de monografia, e esse foi o ponto final que eu determinei, que eu não ia mais dar aula em graduação, foi porque a orientação de monografia, eu falei, se você quer a minha orientação, você vai ter um professor que é chato, que eu leio todo. Eu não assumo que saia um trabalho ruim, porque o trabalho ruim de orientando o meu é um trabalho ruim meu. Moral da história, a menina falou, eu quero, eu vou. E aí ela manda a primeira minuta de trabalho para mim. E na primeira minuta de trabalho, genialmente, ela dizia que 2 autores estavam discutindo a reforma tributária, sendo que um tinha falecido em 2019 e a reforma tributária foi aprovada em 2023. Ou seja, é um trabalho 100% feito por inteligência artificial que alucinou. Sabe? Então as pessoas, os alunos, eles estão perdendo a capacidade de raciocínio, estão usando a inteligência artificial como substitutivo, e isso é algo que me preocupa profundamente para o futuro. Porque eu tenho percebido que a cada ano a capacidade de entendimento tem diminuído, os livros têm diminuído. É interessante, eu sou do direito, e quando eu fiz faculdade, na coleção de direito civil, você tinha 6 livros, 7 livros, lembra disso, Luciano? Você pegava Caio Mário com 5 livros, Silvio Rodrigues com 7 livros, Venosa com 6 livros. Hoje é tudo volume único, porque ninguém compra mais de um livro, sabe? E quando compra livro, porque se você cai no YouTube com um professor que faz aquela nanoaula de 2 minutos, esse cara é o cara. Então, no final das contas, eu estava conversando para encerrar essa minha fala, eu estava conversando com um coordenador de um curso que eu dou aula, e ele estava falando assim para mim, Gabriel, eu tenho um problema sério. Ele é meu amigo, ele falou, eu tenho um problema sério que eu não consigo te substituir. Eu falei, mas por que tem tanto professor de rede social? Aí ele, exatamente, o cara dá aula com teleprompter. Ele não raciocina mais. Ele não pensa. Quando eu boto ele numa sala de aula, o aluno engole ele. Mesmo o aluno que não é bom, sabe mais que o cara que não está preocupado em entender, está preocupado em ler um teleprompter. Então eu brinco falando, Rafa, que no futuro, as nossas crianças que souberem minimamente ler, interpretar e raciocinar vão estar muito na frente. Porque o ensino hoje é um ensino de massa. Sim. Vamos produzir resultado. Como? Não importa. O que importa é o cara se formar, o que importa. Pós-graduação hoje todo mundo tem. Então, no final das contas, o que vai diferenciar o indivíduo hoje dentro do mercado de trabalho é a sua capacidade de raciocínio.
Eu já nem olho mais qual faculdade o indivíduo fez quando chega um currículo lá no escritório. Sim. Eu quero saber o colégio. Porque o colégio foi onde ele aprendeu a escrever e onde o aprofundamento intelectual aconteceu. Porque na faculdade não acontece mais, infelizmente. Infelizmente. E os próprios concursos refletem nisso. As provas de concurso hoje são muito mais fáceis do que eram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque se você botar uma prova no mesmo nível que era, Sim. não vai ter ninguém aprovado. Infelizmente. Há vagas, né? Sobram vagas, as vagas não são preenchidas nos concursos públicos. Porque não há alunos que conseguem performar nas provas. E você sente isso também hoje como headhunter, você já sente isso também nas vagas, nos processos seletivos ou nas entrevistas que você faz com o jovem? Você tem essa visão pessimista como a do Gabriel também e sente isso de forma latente no seu dia a dia? Para mim, Rafa, eu sou muito sempre fui a favor da profundidade. Sempre foi um pouco difícil ser profundo, ser complexo num mundo quando te pede que você seja objetivo, raso. Sempre foi muito difícil ser complexo, ser profundo, mas exatamente a capacidade de aprofundar que faz com que a gente possa mudar a sociedade. Uma sociedade que não pensa, que não raciocina, não tem capacidade alguma de produzir mudanças realmente, digamos que impactam e mudem os rumos da nossa sociedade. Então, sim, me preocupa muito que, engraçado, porque a nossa geração é uma geração que se ressente muito desses profissionais, né, que chegaram no mercado de trabalho, porque ela fala, eu me preparei, eu quebrei pedra, eu vivi a experiência na carne, né? Eu assim. andei de ônibus. Eu andei de ônibus, eu trabalhei, né, virei várias noites dentro de uma empresa, dentro de um escritório de advocacia, porque ninguém questionava se aquilo era certo ou se não era, né? A gente simplesmente entendia que a liderança, enfim, que as pessoas que estavam acima da gente, elas tinham muito mais competência para ensinar e a gente queria aprender. Nossa fase, né, dos 20 aos 30 é uma fase de aprendizado, é a fase mais emocional do ser humano. É a fase onde a gente ainda não tem controle emocional e tudo que a gente tem para fazer nesse momento é desenvolver as nossas habilidades técnicas. Se a gente suprime isso, se a gente quer que a inteligência artificial resuma e entregue para a gente habilidades técnicas, significa que a gente vai chegar na fase dos 30 aos 40, que é quando a gente amadurece e a gente é capaz de gerir, né, assumir uma posição de liderança e fazer a gestão de pessoas. O que a gente tem para ensinar? Como é que a gente sabe qual é o melhor método? A gente vai ter que pegar na inteligência artificial o melhor método para fazer a gestão de outras pessoas? E se a gente continuar seguindo nessa linha, como é que a gente vai formar indivíduos que vão, enfim, liderar empresas e liderar o futuro dessa nação, da nossa sociedade, né? Então, assim, se a gente não pega esse início de carreira, esse colégio, eu falo isso muito para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, você sabe, eu falo muito para eles, vocês têm que aprender, o que é mais importante agora é que vocês aprendam a pensar, que vocês consigam aprofundar esse aprendizado, porque isso vai ser a base de vocês para o resto da vida. Então, assim, a geração atual, ela está mais preocupada em entregar o que precisa ser entregue, ou digamos, né, eu preciso entrar dentro de uma caixa. A caixa diz que eu preciso ter tais competências, então eu aprendo quais são as competências de uma maneira rasa e eu passo para a fase seguinte, né? Só que você passa sem conteúdo e sem a capacidade, quem não tem a profundidade não vai ter a capacidade de mudar o rumo de alguma coisa, que afinal todo jovem vem com essa inspiração de mudar o mundo, de mudar o lugar, de fazer do seu jeito, de deixar um legado. Se a gente não desenvolve essa capacidade na fase que a gente tem que desenvolver, como é que a gente vai mudar o mundo? Como é que a gente vai construir um legado? E esse desejo é maravilhoso e autêntico. É super. Cabe a gente... Aliás, o mundo só mudou por causa disso, né? Todas as mudanças no mundo, elas aconteceram porque jovens sonharam com isso. Mas se a gente não está fazendo isso na nossa juventude, a gente não vai conseguir fazer isso na nossa fase adulta. Enfim, a nossa geração se ressente muito e fala, eles não têm conteúdo, mas a nossa geração não comunica o conteúdo que tem, né? Sim, tem muita dificuldade de comunicar o conteúdo. Eu vou fazer só mais um breve parênteses que eu vi recentemente de uma pessoa de 50 e poucos anos falando assim, eu acho ótimo que o jovem esteja negligenciando esse saber, porque eu vou ficar mais tempo no mercado. Isso está impedindo que eu me aposente, está fazendo com que eu continue nesse lugar, né? Então, é isso, fica aqui no meu recado.
Exato, excelente, ótimo ponto. E antes de passar a bola para o Mário, e eu quero ouvir agora o lado otimista que vai ajudar a gente a caminhar com isso. Mas eu digo otimista por isso, porque como eu comentei no início, a Webidia, por natureza, é uma empresa muito jovem, né? E eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem uma capacidade, apesar de compartilhar com vocês dessas dores e, de certa forma, até de um lado pessimista em algum momento, eu acho que cabe a gente também, como mais experientes, mover essa pedra de alguma forma para ajudar a essa evolução. É algo que a gente trabalha muito dentro de casa, seja por ser uma empresa de conteúdo, de geração de conteúdo, então as pessoas que a gente contrata, a gente provoca muito nesse sentido, né? Pense com a cabeça do nosso cliente, pense como as marcas querem conhecer os nossos produtos, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar para elas como indivíduo e criar um ambiente dentro do nosso mundo corporativo que seja um ambiente de desenvolvimento, um ambiente agradável para essas pessoas. Então, pegando o gancho no como, tá? E aí eu queria falar especificamente mais uma vez, do seu gancho no TED, pelo seguinte, assim, eu entendo pelo seu papel durante muitos anos de embaixador e curador do TED aqui no Brasil, você também recebe pessoas que são o outro lado da moeda. Exímios comunicadores ou pessoas profundamente experientes na forma de se comunicar, que você precisa virar para eles e falar: opa, peraí, eu sei que você tem uma baita história, mas aqui você vai precisar se preparar, você vai precisar quebrar algumas pedras para você conseguir subir naquele tapete vermelho bonito e naquele palco. Ao longo desses anos, cara, ajudando pessoas a lapidarem suas falas para conseguir encaixar numa mensagem forte de 10 minutos, de 12 minutos, de 8 minutos, que ferramentas, que características você acha que pode dividir para quem está assistindo a gente em algum momento, que possa ajudar esse jovem na carreira? O que o TED tem? O que quando você pega alguém para fazer uma curadoria e ajudar a pegar aquela ideia e transformar numa fala muito forte de 8, 10 minutos, a gente conseguiria passar para as pessoas que estão assistindo a gente? Perfeito. Bom, vou dividir em duas partes. A parte otimista primeiro e depois a parte Por favor. da ferramenta do TED. Bom, primeiramente, eu acho que eu falo muito que nada como passar do longo tempo para um bom otimista. Por quê? No final das contas, como qualquer evolução tecnológica e tudo que a gente falou sobre IA que resume, o estudante que quer pegar o conteúdo da aula e ler em 2 minutos, em vez de pegar um livro e às vezes, né, fazer uma imersão naquele livro e entender profundamente a base de tudo que está estudando. Eu acredito que o tempo vai levar esse movimento tecnológico, como todos os outros, para um tipo de colapso das pessoas que perderam a capacidade de se aprofundar, que perderam a capacidade de se conectar com ensinamentos e conteúdos que precisam ainda de muito dessa conexão profunda. Então, isso vai fazer com que, em um breve tempo, quem se destacar vai ser a pessoa que manteve essa conexão profunda, serão as pessoas que conseguiram ainda não se entregar ao que é o passo mais fácil, o passo mais, entre muitas aspas, o que chamamos hoje de eficiência, porque é uma eficiência muito curta. Eu consegui pegar o conteúdo da aula em 2 minutos num vídeo. Ela te ajuda muito pouco em alguma coisa muito específica, principalmente da resposta a uma pergunta, mas não a resposta que você vai se dar a perguntas muito mais complexas, a respostas que você vai criar com o tempo para perguntas que vão surgir, né, no futuro, seja numa entrevista de emprego, seja numa conversa. Você não vai precisar, peraí, de tudo isso que você me falou, deixa eu colocar no chat GPT para saber qual que é a minha resposta. Não, você vai ter a capacidade de responder. E o meu otimismo é que essas pessoas vão virar a próxima referência em um mundo tão acelerado e tão resumido, que quem se destaca vai ser quem tem a capacidade de se aprofundar e se conectar profundamente. Porque essa conexão, que depois vai virar uma conexão pessoal de empregado, empregador, de líder, liderado, de palestrante e plateia, serão as pessoas que de fato vão manter a longo prazo essa conexão. E aí no TED, qual que é a reflexão que isso traz como ferramenta? Eu acho que é muito o senso de oportunidade. E você sabe muito bem como a gente trabalhou muito tempo juntos nisso, que a pessoa hoje, criador de conteúdo, a facilidade de disposição
a disponibilidade da exposição ela é muito alta. Eu posso pegar meu celular, criar um vídeo e disponibilizar isso para tantos mil seguidores que eu tenho hoje. Agora, você virar para essa mesma pessoa que às vezes tem 50, 100, 1 milhão de seguidores, fala assim, você vai ter uma oportunidade num palco de fazer uma palestra que vai para a plataforma do TED, ela vai ver isso com outros olhos. Não é qualquer conteúdo que eu estou criando, não é qualquer conexão com marca que eu estou fazendo, que às vezes em um dia, às vezes faz um por dia até, né? Não, você vai fazer isso uma vez na vida, talvez duas, se você tiver uma próxima ideia muito boa. Então, esse senso de oportunidade que a gente também discute muito com a geração jovem hoje, que parece que tem esse conflito entre o que se é dado fácil e o que é recebido fácil, é uma das maiores ferramentas do TED para a gente convencer até uma pessoa que é muito famosa de que ela não tem essa oportunidade, ela não vai ter esse acesso aos milhões de seguidores tão fácil quanto antes. Então, cria na pessoa uma necessidade de se preparar. E, obviamente, até também não somente a oportunidade, mas também a retirada da oportunidade. Porque não importa se é um grande ator global, se é um grande empresário, se a pessoa não se preparar, a gente tira ela do palco. Ela não sobe no palco. Então, hoje é difícil para a gente falar assim, olha, se você não preparar bem o seu conteúdo, a gente vai tirar ele da rede. Não, quanto mais você criar, melhor, porque as redes querem esse tipo de, que se chama hoje, né, de estar sempre ligado, sempre ativo na internet. Então, acredito, então, até que o TED traz ainda esse senso de responsabilidade para a criação do conteúdo, de você fazer isso de forma muito planejada, muito bem elaborada e não rasa. E conecto com o que eu conversei no começo. São essas pessoas que continuem fazendo conteúdo dessa forma, planejada, bem estruturada, conectada com o público, que vai sobreviver, acredito eu, à era rasa assim, da criação por inteligência artificial. Maravilhoso. Ó, já tomei bronca do meu diretor aqui, que a gente está, infelizmente, chegando ao fim. Mas a gente tem 2 minutinhos ainda, então eu vou me permitir fazer uma última pergunta para que a gente responda em 40 segundos cada um. Que era uma pergunta que eu queria fazer para vocês desde o início. Acho que uma característica muito semelhante entre vocês três, e tenho o prazer de conhecer cada um de vocês em paralelo, e mais uma vez agradeço a gentileza de estar aqui com a gente hoje, tendo esse debate. Mas uma característica em comum é que todos os três são pais ou mães. Se vocês puderem resumir em 1 minuto para cada um, o que vocês falam para os filhos de vocês em relação à comunicação? Assim, óbvio que são idades muito diferentes, são desafios muito diferentes, mas todos são crianças. O que vocês falam ou trabalham para os filhos de vocês? Ou ao contrário, já que a gente não tem um tempo muito grande, se vocês pudessem deixar uma dica para os filhos de vocês em relação à importância da comunicação, o que vocês fariam? Eu sei que a pergunta é muito aberta, mas eu quero ouvir o coração de vocês mesmo. Por favor. Isso é cantar. Bem, eu bato muito na tecla do autoconhecimento. Uma pessoa que é capaz de saber quem é, de saber qual é a sua potência, de saber o que quer no mundo, ela é capaz, né, de estruturar um conteúdo que seja, enfim, um retrato daquilo que ela é, daquilo que ela quer ser e da maneira como ela enxerga o mundo. Então, assim, para mim, eu sempre bato na tecla do autoconhecimento. Eu acho que isso a gente tem que deixar para todo mundo. Se você quer estar num palco, você precisa conhecer a sua história. Se você quer começar a sua carreira, ou enfim, se você está dentro da faculdade, você precisa entender qual é a sua potência, o que você tem para oferecer para o mundo, né? Quanto mais você vai lendo a si mesmo, Maravilhoso. mais fácil é de você se colocar para todo mundo. Olha, eu sempre digo para minha filha 2 coisas, né? Eu sempre falo para ela que o que o outro pensa sobre você é um problema dele e não te transforma no que ele pensa. E o segundo ponto que eu falo para ela é que só existe uma profissão no mundo, a de vendedor. Não existe o advogado, o médico, se ele não for visto, ele não é ninguém. E para isso você tem que ter o que vender. Então o conteúdo é fundamental, tem que estudar, porque é o estudo que muda a vida. Perfeito. A importância do conteúdo autêntico e de você conseguir mostrar quem você realmente é, né? Mário, e pro Inácio, o que você fala? Ou falaria? Eu falaria. Eu acredito que o principal para
para a juventude, para os jovens hoje, é a compreensão de que a identidade é um processo de construção contínua. Graças a Deus, eu não sou o mesmo Mário de 20 anos atrás. Gosto muito da minha evolução e de quem eu sou hoje, fruto dessa introspecção contínua. E eu deixo essa mensagem para tanto ver como um trabalho que é árduo e esforçado de trabalhar contra as validações externas e tudo mais, mas também uma grande oportunidade de você saber que existe, de novo, uma visão otimista para construção contínua e reparação da sua identidade no mundo que vivemos hoje de grande exposição. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, por toparem o desafio de estarem aqui tendo esse bate-papo. Muito em breve o episódio vai estar disponível nas plataformas da Webidia. Obrigado mais uma vez pelo carinho, por dedicarem parte do tempo e da energia de vocês para estarem com a gente aqui, ajudando a produzir bons conteúdos e que todo esse debate ajude outras pessoas a desenvolverem suas competências também de comunicação e de carreira de alguma forma. Obrigado a vocês mais uma vez pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigada.